Passa uma revisão geral baseada na prova, por favor, Dizinho. Tá, já tô fazendo, já vou fazer isso agora. Ó. Aqui. Então, primeiro, capítulo 13, gente, ele tá assim, equilíbrio de um ponto material. Quando fala, usa a palavra equilíbrio, vi na física a palavra equilíbrio. A palavra equilíbrio significa que quando eu somar todas as forças, isso vai dar quanto? Zero. Então, se eu tenho uma força para baixo de 200 newtons, para cima vai ser quanto? 200 newtons. Por quê? Se eu tenho um vetor para cima de 200 newtons e outro vetor com o mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto, quando eu somo esses dois vetores, vai dar quanto? Zero. Então, se eu tenho 200 newtons para baixo, eu terei 200 newtons para cima. E quando eu somo isso, isso vai dar zero. Então, o princípio básico de equilíbrio de um ponto material, eu tenho que lembrar que a somatória das forças vai dar zero. Eu tenho que saber, a força para baixo é igual à força para cima em módulo, direção, porém, sentido oposto. Aí o exemplo, professora, é outra coisa, decomposição vetorial. É cobrado em equilíbrio de um ponto material? Sim. Aí o que eu preciso lembrar de decomposição vetorial? Deixa eu colocar aqui para vocês. De decomposição vetorial, o que eu tenho que lembrar? Quem é o meu f de x, quem é meu f de y? Aí, aqui eu vou chamar de f de y e aqui eu vou chamar de f de x. Para quem está chegando agora, a Sônia falou que a tarefa online vale 4 pontos. Então, pelo amor dos meus filhinhos, meus futuros netos, não deixe de fazer tarefa online. Olha o vetor resultante aqui. Aqui. Aqui vou chamar de f, do vetor resultante. Vou colocar setinha em todo mundo. Mas quem é f de y, quem é f de x? Ó, vou colocar meu ângulo θ aqui. F de x, ele é cateto adjacente. Ó, cateto adjacente. João Rodolfo. Então, o que eu tenho? Eu tenho cosseno. Quem é meu cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Você aprendeu isso, professora Ticiane ou professor Luciano. Não sei com quem, mas você aprendeu isso aqui. Cateto oposto, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Logo, cosseno. Quem é meu cateto adjacente? Ó, meu cateto adjacente. É f de x. Quem é a minha hipotenusa? F. Logo, f de x vai ser igual a f cosseno do ângulo. Sempre, professora, sempre. Claro, para coisas que não são plano inclinado. Logo, f de y vai ser igual a f seno do ângulo. Vou usar a mesma coisa. Quem é seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu vou utilizar isso aqui, f de x, f cosseno do ângulo. F de y, f seno do ângulo. Aonde que eu vou utilizar? Vou pegar aqui. Ó. Vou dar um exercício aqui. Vou desenhar aqui. Eu acho aqui. Que seja mais simples de explicar. Rapidão. Aqui. Aqui eu coloco 45 graus. Aqui estão as forças. Que ele chama de T1. E aqui, T2.
Eu não vou ficar resolvendo, vou mostrar para vocês a maneira de pensar. Ó. Então, quando eu tenho... Andriel também chegando. Quando eu tenho um exercício desse daqui, ele me dá esse ângulo aqui de 45 graus. Primeira coisa que eu tenho que pensar. Ele deu aqui a massa desse bloquinho igual a 10 quilogramas. Primeira coisa, a primeira força que eu tenho que pensar é na força peso. Então, para baixo aqui, ó, eu tenho a força peso. Vou pegar preto aqui, gente, para destacar bem. Então, para baixo, força peso. Quanto que vale essa força peso? Paulo Renato. Ó, se é 10 quilogramas, força peso é massa da aceleração da gravidade. Então, a força aqui para baixo é de 100 newtons. Isso aqui ninguém tem dúvida não, né, gente? Ou alguém tem? Tem? Não? Fale comigo. Não, professor. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai lá, voltando. Logo, se essa coisa tá parada, gente. Se ela tá parada, tá em equilíbrio, então se para baixo tem 100 newtons, para cima já pá, ó. Vou até tampar esse ângulo que eu fiz aqui. Para cima, deu ruim. Mas aqui tem 45 graus, tá, gente? Para cima, eu também tenho uma força de mesmo módulo. Vou colocar aqui. Igual a 100 newtons. Ah, por quê, professora? Lembra que eu falei para vocês? Se para baixo tem 100 newtons, para cima tem 100 newtons. Eles possuem módulos iguais, direções iguais, porém em sentido oposto. Quando eu somo essa força, mas essa daqui vai dar quanto? Zero. Ele está parado, ele está em equilíbrio. Vou chamar isso aqui de F de Y. Por quê? Porque está na vertical aqui, bonitinho. Vou chamar de F de Y. Ó, então aqui, 100 newtons. Eu tenho um ângulo aqui de 45 graus. Tá vendo que esses 100 newtons? Você tá vendo que esses 100 newtons, ele é com relação a esse ângulo, meu cateto, oposto. Quem é F de Y? F de Y, aí eu volto, olha lá. F de Y é igual a F seno do ângulo. Ó. Quanto que vale F de Y? 100. Quem que é esse F aqui? Essa força que pode ser qualquer força, gente. Qualquer força. Mas no nosso caso, quem é essa força? Esse F aqui é a minha hipotenusa. Quem é a minha hipotenusa aqui? Como que chama essa força F? T1. Ó, aqui está a minha hipotenusa. Coloco lá T1. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai para lá multiplicando, vai ficar 2 vezes 100, dividido por raiz de 2. Achei, encontrei T1. Não vou entrar em muitos detalhes, que não vale a pena. Professora, então aí eu encontrei T1. Como é que eu faço para encontrar esse T2? Como é que eu faço para encontrar esse T2? Ó, se essa força para cá, T1, eu não tenho movimentação na horizontal, para o outro lado, para esse lado aqui, ó, existe uma força de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto. Então, se eu encontrar para cá, automaticamente eu estou encontrando T2. E por que eu joguei para cá? Se eu tenho F de Y, eu tenho a força T1 aqui, e daí eu vou encontrar aqui F de X. Encontrando F de X aqui, automaticamente eu encontro T2. Quem é F de X? F de X é igual a F cosseno do ângulo. Mas quem que é esse F? É a minha hipotenusa. Quem é a minha hipotenusa? T1 vezes cosseno de 45 graus. Ó, aí T1 eu já tenho, que é esse resultado. O cosseno de 45 graus, raiz de 2. Deixa eu colocar tudinho. Professora, mas não tem aquele negócio que não pode raiz
no... Esteticamente falando. Aí eu teria que mudar, mas aqui vai cortar Ah, tá. Tá, entendi. às vezes. Tá. Gente, olá. Sim. Aqui eu tinha que racionalizar. É para ficar esteticamente melhor. É estética. Newtons, né? Mas o que eu tenho que pensar é isso. Eu olho e a primeira força que eu tenho que ver, gente, é a força-peso. É automático. Coloca a força-peso para baixo de 100 newtons, automaticamente para cima eu já coloco F de Y igual a 100 newtons também. E daí fica tudo fácil. Eu só tenho que lembrar disso aqui, ó. Quais são as duas coisas principais? F de X é igual a F cosseno do ângulo, F de Y, F seno do ângulo. Pronto. Aquele exercitão a gente já fez ele todinho. Aí aqui daria 200 dividido por raiz de 2, aí eu teria que racionalizar. Só mexa com a parte estética, mas o valor de T1 eu já tenho. Deixa eu mostrar a cara. O que tem que lembrar? Se é na vertical, a força para cima é igual à força para baixo. Se é na horizontal, a força da direita é igual à força da esquerda. Só. Aí eu encontro um, através desse um, eu encontro outro. E lembrar de decomposição vetorial, só isso. Decomposição vetorial é lembrar f de y é f seno do ângulo e f de x é f cosseno do ângulo. Só. Alguma dúvida? É só isso. E eu vou cobrar um exercício desse, gente. Um exercício. Só. Só um. Professora, a prova tem 6 exercícios? Tem 6 exercícios. Entendi. A prova vale 6. Então, tem um só desse conteúdo. Para vocês ficarem mais tranquilos. Ficarem mais tranquilos? Só Professora, um. esse era aquele conteúdo que a senhora falou que era difícil? Que era mais difícil? Esse aqui é. Último. Ele é porque não é que ele é difícil, ele é trabalhoso. Tem exercício desse, gente, dependendo do grau de forças que ele coloca, demanda muito tempo para resolver. Então, ele é um exercício assim, trabalhoso, custoso. Né? O conteúdo é fácil, mas ele é. Você vai para lá, encontra força para cá, encontra força para cá, encontra e vai, igual um quebra-cabeça, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Então, é um quebra-cabeça, ele é difícil? Não. Dependendo do número de peças que você tem, ele só é trabalhoso. Então, a mesma coisa é aqui. O conteúdo não é difícil, ele é trabalhoso. É você olhar o desenho, outra coisa. Olhar bem o desenho. Lembra eu falei que quando eu estava dando essa aula para vocês, o desenho que você faz é importante. É importante você fazer, destacar, deixar colorido, colocar quem é bem certinho. Se você fizer as coisas tudo torto, fica difícil de você vislumbrar ali a resolução do exercício, tá? Aí, momento de uma força. Momento de uma força, eu vou cobrar o básico do básico do básico. O que é esse básico do básico do básico? O que é momento de uma força? Momento de uma força, lembra que eu falei para vocês que a fórmula era parecida com o trabalho? Deixa eu pegar uma outra folha aqui, gente. A fórmula, ela é igual a trabalho, mas ela não é trabalho. Por que ela não é trabalho? Porque eu tenho giro. Então, torque, o momento de uma força, eu aplico uma força a uma determinada distância e isso vai me dar um giro. Só que nos exercícios eu não tenho giro coisíssima nenhuma. Você fala tanto do giro, que é o torque, você aplica uma força, essa força vai provocar um giro. Só que nos exercícios eu não tenho giro nenhum, eu tenho um estado de equilíbrio, a mesma coisa. Só o que vai mudar? Primeiro, professora, não entendi. O que é torque? Torque. Aí pode ser... Como que ele colocou no livro? M, né? Professora, esse é capítulo 14? 14. Ó, força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento, vocês viram que era o quê? Trabalho. Mas aqui
Força vezes deslocamento é o torque, é o momento de uma força. E isso aqui, por que que ele não é trabalho? Porque eu tenho um giro. Aí, se eu tenho uma barrinha... lembrei. E é parecido com isso que eu vou cobrar, tá, gente? Deixa eu pegar lá. Vocês recordam? Ai, prendi minha mão. Ai, tinha que ser de novo. Professora, a senhora cada vez se machuca de jeito, professora. Como que eu fui prender a aliança aqui? Professora, a senhora deve ser daquelas que aparece do nada com uns roxos no braço. Com certeza, eu sou assim. Não, deixa eu pegar aqui rapidão. Jesus! Ó, vocês lembram? E é basicamente isso que eu vou cobrar. Ó, isso aqui. Então, quando eu tenho essa coisita aqui, se eu coloco duas massas, se eu coloco uma massa aqui, claro que ele vai pender para cá. Agora, se eu coloco aqui uma massa e eu dobrar, colocar essa aqui é muito mais pesado. Ó. Será? 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 Gente, ó, eu tenho uma borracha de um lado e tem um potinho do outro lado. Por que que isso aconteceu? Deixa. Ai, está tão perfeito, está tão perfeito. Ó, ó, ó. Olha lá, tá vendo? Uma borrachinha. Ai. Caiu no meu computador. Mas vocês entenderam, né? Ó. De novo. Sônia Peraltice de Sônia. Ó, ficou estático. Tem uma borrachinha, gente. Tem um potinho de 50 gramas do outro lado. Claro que esse potinho, ele tem uma massa muito superior a esse aqui. Mas o torque, por que ficou em estado de equilíbrio? E é isso que você vai ver nos exercícios. Porque o torque desse lado é igual ao torque desse outro lado. A força vezes deslocamento desse lado é igual à força vezes deslocamento do outro. E daí, se eu tenho, vou fazer o desenho aqui para vocês. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Que é o que vocês veem no exercício. Ó. Então, se eu tenho uma barrinha lá, uma barrinha, e aqui alguma coisa segurando essa barrinha. Aí eu coloco uma bolinha aqui. Que ela está, vou colocar aqui 1 metro. E coloco uma outra bolinha do outro lado, pequenininha. Isso aqui está em estado de equilíbrio. Suponhamos que essa bolinha tenha 50 quilogramas. E essa outra bolinha aqui, tadinha, vou colocar 20 quilogramas. Aí eu quero saber qual é essa distância aqui. Eu poderia perguntar a distância, eu poderia pedir a massa também, tá? Tanto um quanto o outro. Eu quero saber quanto que vale isso aqui. Aí eu falo, isso aqui não gira, isso aqui está em estado de equilíbrio. Então, eu vou colocar aqui o torque, momento de uma força, eu vou colocar A e aqui B. Momento de uma força de A é igual ao momento de uma força de B. Ou torque, que é a mesma coisa, tá? Chamar de torque ou de momento de uma força. Força de A vezes, força vezes a distância desse braço aqui. E para B, força de B, dB. De A, a professora, a senhora deu a lá, só não deu a força. Que força que vai ser? A força-peso que puxa esse objeto para baixo. A força-peso vai ser 50 vezes 10, 500. 500 vezes, qual é a distância? 1. A de B, a força, 200.
vezes a distância dB, que a gente vai acabar de descobrir. Ó, vai ficar 500 dividido por 200, corta, corta, corta. A metade de 500 vai dar 2,5. 2,5 metros. Então, é só isso. Aí, então, eu sei qual é o valor disso aqui, 2,5. Mas eu poderia pedir também a massa. Te dar essa distância aqui de 2,5 e pedir para você determinar a massa. Então, ou eu peço o valor da massa, ou eu peço a força. Só. Professora, ele ficou 500 porque a senhora transformou? Não, isso aqui é porque aqui é força. Que força que está atuando aqui? Força-peso. Se é 50 quilogramas, força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. A massa é 50 vezes 10, 500. Aqui do outro lado, a massa é 20, a aceleração da gravidade é 10, vai ficar 200. Porque a força não é a massa. Pronto, é só isso. É porque tem exercício, gente, que complica a cabeça de vocês, né? Às vezes vocês olham a professora explicando, fazendo, falam, nossa, tá, entendi. Aí vem aqueles cão chupando manga que acaba com a vida. Não é assim? É assim. Se pega em cada exercício que eu falo, ai meu Deus, tô com dó dos meus alunos. Aí tem exercício que eu vejo que tem possibilidade de cair. Como o exercício no ano, pegaram o exercício igualzinho do primeiro ano e colocaram com grau de dificuldade com seno, cosseno, sendo que o aluno nem tinha aprendido seno e cosseno ainda. Como é que eu vou fazer um exercício desse? Não vou fazer. Eu fui explicar seno e cosseno para os alunos primeiro. Tudo bem? Entenderam o momento de uma força? Tá vendo, gente? É só isso. Eu não vou cobrar coisa complicada disso. Até aqui tudo bem? Fala, Professora, eu tava anotando aí, eu não olhei. Quanto que deu o resultado final? 2, peraí. Ah, tá. Valeu. Obrigada. Mas não se preocupe, não. Eu me baseei naquilo que a gente resolveu. Então, você tem já no caderno. Depois disso, livro 5. Livro 5, vou fazer algumas coisas que são praticamente conceituais sobre pressão. Primeiro, tá. Quando eu perguntar pressão absoluta, o que é pressão absoluta? Primeiro, o que é pressão? Força pela área. Além de força pela área, nós temos os vasos comunicantes. Vasos comunicantes, que você tem, deixa eu pegar aqui na figura, não vou desenhar, vai ficar para andar mais rápido. Ó, o que é isso? Eu tenho o mesmo líquido em vários tubos. Tá vendo? Tubos de tamanhos diferentes aqui. Porém, se eu marcar um pontinho, todos eles estão à mesma altura, ó, a altura é a mesma, o que significa? Que a pressão em todos esses líquidos é a mesma. Não interessa se eu tenho mais gordinho, se eu tenho mais fininho. A pressão exercida sobre o líquido, a mesma altura, é a mesma. Por quê? O que é a pressão do líquido? Olha lá. Ah, não tá. Cadê a fórmula aqui? Quem lembra da fórmula? Gente, não tá fácil aqui para achar, né? Ah, tá cheio. Aqui. Pressão do líquido. Ó, DGH, densidade do líquido, ou também chamada de massa específica. Minha unha tá toda pintada de verde, de caneta, de tinta. Ó, densidade do meu líquido ou massa específica do meu líquido é a mesma coisa, que densidade é com relação ao corpo e massa específica com relação à substância. A altura vezes a aceleração da gravidade. Isso aqui é para o líquido.
Se eu perguntar pressão total ou pressão absoluta, eu vou pegar a pressão atmosférica, que vai dar no exercício, mais a pressão do líquido, que é DGH, tá? Então, se eu perguntar qual é a pressão absoluta ou a pressão total, eu vou colocar pressão atmosférica mais a pressão do líquido, que é DGH. Só isso. Professora, mas tinha uns exercícios assim. Desse jeito a senhora vai cobrar? Eu não vou cobrar não, gente. Eu vou cobrar mais simples, tá? Então fica tranquilo. Eu vou perguntar, é isso para vocês. Então, a pressão do líquido depende da densidade do meu líquido, ou massa específica do meu líquido, que é o correto de se falar, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, porque quanto mais profundo eu estou dentro de um líquido, maior é a pressão. Mas o que eu vou cobrar é bem simples. Tudo bem? Lembraram? A fórmula da pressão total é a pressão atmosférica mais DGH. Espera aí. Pressão. Pressão do líquido. DGH. Agora, pressão total ou pressão absoluta, vou chamar de absoluta. AB. Será a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Que pressão do líquido é DGH. Essa e essa. É o que você precisa para a prova. Com relação a esse conteúdo. Deixa eu puxar. Esse daí é de hidrostática? Isso. É de hidro. Prontinho? Qual que é o último? Qual que são as... Impulso. Que é o último conteúdo? Impulso. Não, a última fórmula, essa é. Ah, essa daqui é a pressão do líquido. E essa aqui é a pressão absoluta ou pressão total. É a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Essa pressão do líquido, essa pressão absoluta ou pressão total. É a mesma coisa, que é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Essa pressão atmosférica é dada nos exercícios, você não precisa calcular. O que você calcula é a pressão do líquido. Tá? Que mais? Princípio de Pascal. Princípio de Pascal sempre terá lá uma figurinha assim. Aí aqui uma força qualquer. E daí ele vai falar de prensa hidráulica, macaco hidráulico. Então falou a palavra prensa hidráulica ou macaco hidráulico. E você vê isso aqui. E isso aqui é uma força. Você vai pensar aqui. Vou chamar aqui de A e aqui de B. Força é pressão de A igual pressão de B. Força pela área de A igual força pela área de B. Só. Aqui tá até mais bonitinho, ó, no seu livro. Seu livro tá fofinho, tá fofinho. Ó no seu livro aqui. Isso aqui. Olha lá. Então, não tem segredo. Essa daqui não tem segredo. Você vai, vamos supor, se desse lado aqui ele te der lá 30 newtons. E essa área aqui for de 1 metro quadrado. Essa outra área aqui, ela é, vamos supor, 6 vezes maior. 6 metros quadrados. Qual é a força que vai ser aplicada, que vai resultar aqui em B? Não sei. Olha que coisa mais fácil, gente. Vou escrever até de verde. Porque
tão fácil. Aí você vai pegar 30, a área 1, F de B não sei, e a área 6. Aí isso aqui tá dividindo, vai para lá multiplicando. 3 vezes 6, 18. 180 newtons. Então, desse lado 30 newtons, do outro lado 180. Só faz molezinha. Professora, Fala. a tarefa online tem que acertar 50% para receber um ponto? Sim. O mínimo, o quantitativo limite é 50%, tá? Tem que acertar 50%. Para mais, de preferência 90, 100. Mas se eu tirar 50%, assim, 50% assim na trave, eu consigo ganhar um ponto. Travado, ganhou ponto. Beleza, obrigada, professora. E o último que é empuxo. Da onde que é o empuxo? DVG. Mas eu vou cobrar, como fala? Equação? Não, eu não vou cobrar equação. Eu vou cobrar Empuxo é qual capítulo? empuxo é o último capítulo. É o capítulo 16. O que é esse empuxo? Quando eu vou adentro à água, o que eu percebo? O meu corpo ele fica mais leve, porque existe uma força vertical e para cima. Essa força vertical e para cima, exercida pelo líquido por conta da diferença de pressão, é chamada de empuxo. E esse empuxo, ele não é somente para líquido, ele também é para gás. Então, quando eu tenho balão, eu seguro o balão, o que vai acontecer com esse balão? Se eu soltar o balão, ele vai subir, porque a força de empuxo vai promover essa movimentação na vertical. Professora, mas aí o que aconteceu? O balão foi subindo, 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 ele vai para o espaço? Não, meu querido, porque conforme ele vai subindo, o que vai acontecendo com a força de empuxo? Ela vai diminuindo. Daí, dependendo da altura que ele chama, a uma determinada altura, a força de empuxo, ela é igual à força a peso. E daí ele não mais se desloca na vertical, ele pode se deslocar por conta de alguma eventualidade na horizontal. Então, eu tenho movimentação na horizontal. Eu vou cobrar só isso, eu vou cobrar a teoria. Eu não vou cobrar os capítulos da tarefa online. É capítulo 13, 14, 15, 16, tá, João? E cada capítulo vale um ponto. Então, a nossa prova, essa prova que vocês irão fazer, ela vai valer menos pontos, ela vai valer 6 pontos. E a tarefa online, 4 pontos. Então, deixar tudo tinindo. Gente, eu falei toda a prova para vocês já. Tá simples. Tá simples. Prometo para vocês, tá simples. Não tá... Acho que a que eu ficava mais, assim, preocupada era com essa de força, que eu tinha equilíbrio das forças. Mas aí eu peguei e falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o ponto da tarefa online e vou diminuir o quantitativo, vou aumentar a quantidade de capítulos, por isso que foi proposital, aumentei a quantidade de capítulos para mim colocar mais questões referentes aos outros capítulos do que para força. Em compensação, como tinha vários capítulos, eu peguei e coloquei mais pontos na tarefa online para ajudar vocês, que eu sei que não é fácil, gente. Na dúvida, desculpa, eu fico... Que Jesus! Tapa a boca de Sônia! Alguém tem alguma dúvida? Obrigada, professora. A gente adora a senhora falando. A gente não fica Às vezes eu falo demais. Meu marido, pelo amor de Deus, mulher, fica quieta um pouquinho. Eu fico... Falo, agora que eu não vou parar. Fica mulher assim, né? Fala, agora que eu vou falar. Eu falo quando eu quero. E aí que eu falo. Professora, gente... a senhora tem que ver com o meu irmão. Igualzinho. Aí que eu falo. Só pra implicar, só pra ficar... Quando ele me manda sair, aí que eu fico irritando ele, até ele cansar. Aí quando ele cansa, eu irrito mais. Aí eu pego isso aqui que eu faço, aí eu fico falando, só pra ver ele irritado, pra ficar no cantinho por dentro, rindo.
Ai, Jesus, vai entender ser humano, né? Mas aí, alguma dúvida? Falei tudo da prova, tudo. Indiretamente, até resolvi questão, se vocês querem saber. Alguma dúvida? Fala com Sônia. Eu queria falar de calorimetria, não vai dar. Lá, dúvida? Não? Não, ficou tudo... Não, esclareceu. professora, tá tudo bem. Eu acho. Tá. Por mim tá. Não sei. Só eu quero ver, eu tenho mais 4 minutinhos, eu quero ver aonde que eu parei, gente. Por favor, auxiliem Sônia, que eu vou deixar marcado aqui, porque aí fica mais fácil para a próxima aula. Os exercícios, eu quero de calorimetria, eu quero Professora, trabalhar... eu lembro que a senhora passou, tipo... A senhora passou todas as fórmulas e tudo que cada uma significa, as siglas. Mas eu não lembro depois, porque eu acho que eu não anotei. Mas eu acho que a senhora passou um pouco também. Tá, eu vou mostrar lá no slide. Peraí, deixa eu ir lá, deixar separado. A chamada eu não vou mexer, não, porque vocês vão fazer prova, aí eu vejo. Eu ganho tempo, né? Aqui. Calorimetria. Gente, o que tem de slide aqui? Eu preparei slide até além. Então, sabe, eu deixei já preparado dilatação do sólido, até trabalho de um gás, já tá tudo pronto. Ó, e aonde que eu parei? Aqui tá, que é calor sensível, papapá, que mala, que maceja. Esse gráfico eu expliquei? Esse gráfico? Explicou, professora. Eu lembro de explicar. Ah, tá. Aí, tá, essa daqui, de Explicou calor... também. E é mais... Aham, eu lembro. Tá. Continua. Agradecer, sim. Então eu expliquei tudo. Ficou faltando só potência. Professora, eu acho que sim. Então eu expliquei. Amém, Senhor. Peraí, deixa eu interromper aqui. O que eu tenho que falar a respeito para vocês? O que eu tenho para falar? Vai ficar faltando... isso aqui é simples. Quando ele colocar no exercício, é dica de exercício, porque no seu livro, gente, no seu livro, ele passa. E aí, eu tenho que falar do jeito, como que é colocado, de que forma que é cobrado essa coisa. Aí eu mostro e daí eu já encerro, tá? Isso aqui dá para falar. Aí eu coloco aonde que eu parei. Ó, ele coloca isso aqui. Um sistema termicamente isolado, ele coloca assim, Q1 mais Q2 igual a 0. O que é isso? Se eu tenho R$10 e eu dou R$10 para a Ana Beatriz, então eu fiquei sem menos R$10 e Ana Beatriz ganhou mais R$10. Então ela tem um saldo, vamos pensar assim, eu perdi, estou com menos 10 e ela ganhou, está com mais R$10. Se eu somo menos 10 mais 10, menos 10 mais 10, isso vai dar quanto? 0. Então, o quantitativo de calor cedido mais o calor recebido, se eu somar esses dois, vai dar quanto? 0. Professora, quando que eu vou usar isso no exercício? Se o exercício ele colocar lá para você que eu tenho 2 corpos, um único corpo, eu vou calcular que macete, que mala. Mas eu tenho 2 corpos e ele fala a palavra lá, coloca um corpo A ou uma substância A, substância B, e depois ele fala a palavra equilíbrio. Chegou a tal temperatura de equilíbrio, eu vou colocar o quê? A quantidade de calor de A igual à quantidade de calor de B. Agora, se ele colocar 3 corpos, aí já foge um pouco disso, tá? Mas se eu tiver 2 corpos, 2 substâncias, no exercício você vai colocar um igual ao outro. E é assim que resolve o exercício. E aí vai ficar faltando potência, que eu vou escrever aqui potência, que na próxima aula, sem ser nessa, né, na outra, eu falo. Vou deixar anotado. Eu já encerro, tá, gente? Ó. Primeiro ano B. Vou falar de potência porque não tem exercício de potência, mas vale a pena falar. Ó,
Beijinhos, até daqui a pouco na nossa prova. E qualquer dúvida na prova é só falar comigo, tá, gente? Tá? Até daqui a pouco. Até! Fala tchau pra mim, até daqui a pouco. Beijinho, Tchau, Tchau, professora. Tchau, até daqui a Tchau, pouco. professora.